A reforma da Previdência, um dos assuntos mais complexos e espinhosos que Jair Bolsonaro terá que enfrentar durante o seu governo, que é possivelmente o assunto mais espinhoso e complexo de 2019, bateu à porta do presidente. E a reforma da Previdência, ela é espinhosa, ela é complexa, porque ela passará inevitavelmente pela manutenção ou retirada dos benefícios ou dos privilégios previdenciários dos militares. E independentemente de qual for a decisão, qual seja a decisão de Jair Bolsonaro, manter ou retirar os benefícios dos militares, haverá um impacto muito grande no capital político de Jair Bolsonaro. E esse assunto, manter ou retirar os militares da reforma previdenciária, tem causado preocupações em técnicos e em assessores dos gabinetes de Onyx Lorenzoni e Paulo Guedes, que estão trabalhando ali para formular a proposta que será enviada, a proposta da reforma da Previdência que será enviada ao Congresso nos próximos dias. Então, possivelmente, se você está vendo esse vídeo em uma data futura à divulgação dele, você pode já ter em mãos aí a proposta previdenciária que foi enviada por Paulo Guedes para o Congresso. E esses técnicos e assessores estão preocupados porque há um lobby público, um lobby explícito feito na mídia por algumas autoridades dos militares. É um lobby para que os militares sejam retirados da reforma da Previdência. Nós temos, por exemplo, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, que defende que os militares fiquem fora da reforma previdenciária porque a carreira dos militares ela é uma carreira com algumas particularidades, diferente das outras. E essa é uma posição defendida pelo comandante da Marinha, Ilques Barbosa. Ilques Barbosa também defende que os militares fiquem fora, sejam excluídos da reforma da Previdência. E por fim, nós temos o ministro-chefe da Secretaria de Governo, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, que também compartilha da opinião de que os militares têm características diferentes e por isso eles precisam ficar fora da reforma previdenciária. E aí vale abrir um parênteses aqui e dizer que aquele famoso benefício que as filhas de militares elas teriam a pensão dos seus pais, seria uma pensão vitalícia de seus pais, esse benefício ele foi extinguido ali em meados de 2001. Ou seja, todos os militares que entraram a partir dessa data, que foi ali meados de 2001, esses militares, as filhas deles não terão mais essa pensão vitalícia. Se os militares, aqueles militares que entraram antes da divulgação dessa lei, que aboliu esse privilégio, eles ainda têm, obviamente porque eles entraram antes da promulgação dessa lei, eles ainda possuem, as filhas deles ainda possuem esse benefício, esse privilégio, podemos dizer assim. Então isso já foi excluído. Não são todos militares agora que têm o direito, as filhas militares que têm o direito a esse benefício, e eu achei pertinente falar isso em vídeo porque muitas pessoas ainda acreditam que esse benefício ainda exista. Mas voltando para o assunto do vídeo, os assessores e os técnicos eles estão preocupados em colocar na exclusão dos militares da reforma da Previdência, porque o rombo previdenciário que mais cresceu de 2017 para 2018 foi justamente o rombo provocado pelos militares. As aposentadorias dos militares aumentaram o rombo dos cofres públicos em 12,85%. Para você ter só a título de comparação, a previdência, o rombo da previdência dos servidores civis, dos servidores públicos civis, digamos assim, cresceu em apenas 5,22%. E o rombo do INSS cresceu 7 e pouquinho. Então o rombo dos militares foi o que mais cresceu. E deixar os militares de fora da reforma previdenciária pode reduzir os impactos que são desejados, os impactos orçamentários, os impactos dos custos desejados pela atual equipe do Superministério da Economia. Então, colocar os militares na reforma da Previdência, ela é muito importante para que a reforma da Previdência tenha o impacto desejado por Paulo Guedes. E segundo esses assessores, o link está aqui na descrição do vídeo, você pode entrar e conferir, o silêncio de Jair Bolsonaro os preocupa demais, porque esse silêncio de Jair Bolsonaro é um indicativo de que os militares ficarão fora da reforma previdenciária. E aí, mais uma vez, quem teve que vir a público para dar algum esclarecimento foi o vice-presidente da República, o general Mourão. O general Mourão que passou por uma polêmica agora recente envolvendo seu filho, mas cabe o destaque que ele não se furtou a vir a público prestar esclarecimentos, diferentemente de Jair Bolsonaro, que muitas vezes se ausenta de dar alguns esclarecimentos públicos, e ele está se ausentando
para falar sobre a reforma da Previdência. O general Mourão, em entrevista ao Estadão, foi categórico e afirmou que os militares farão parte sim da reforma da Previdência. O general Mourão disse que ele compreende, e óbvio porque ele é um militar, ele compreende as particularidades que a carreira militar tem, só que os militares precisam fazer parte da reforma da Previdência. E o general Mourão disse que os militares vão ter que aumentar o seu tempo de contribuição de 30 para 35 anos e os pensionistas também vão ter que dar alguma contribuiçãozinha para a Previdência. E isso é importante nós destacarmos que o general Mourão está afirmando que os militares farão parte da reforma da Previdência. Entretanto, não tem como saber se esse argumento, se essa fala do general Mourão, ela irá se sustentar, porque nós vimos na primeira semana de governo muitos bate-cabeças envolvendo pessoas do alto escalão do governo, da alta cúpula do governo, uma desmentindo a outra. Nós tivemos Jair Bolsonaro dizendo que iria aumentar o IOF, o Onyx Lorenzoni falou que o Jair Bolsonaro estava equivocado, Bolsonaro depois falou que haveria uma redução no imposto de renda, que foi depois desmentida pela equipe de Paulo Guedes, e depois Bolsonaro falaram que iria aumentar o salário mínimo, mas o aumento foi abaixo do que havia sido prometido. Então nós vemos muitas indas e vindas do governo Jair Bolsonaro, então não tem como nós termos uma certeza de que a fala do general Mourão irá se concretizar, porque todas essas indas e vindas, esse bate-cabeça do governo, causa um sentimento de insegurança. E mesmo que não afete a popularidade das pessoas, da população, isso causa impacto na percepção do mercado, que fica inseguro com todas esse bate-cabeça do governo, porque você não tem uma posição oficial, você não tem uma posição segura de que um caminho que o governo vai tomar, e principalmente acaba afetando o poder de negociação que o presidente da República vai ter com o Congresso para aprovar a reforma da Previdência e outras medidas. E é por isso que Joyce Hausmann disse, deputada federal por São Paulo, disse que o PSL que o governo já tem 320 votos, mais do que suficiente para aprovar a reforma da Previdência. Eu não sei se isso é verdade, mas é possível que Joyce esteja falando isso para sinalizar para o Congresso de que o PSL possui uma base coesa, porque nos últimos dias muito foi falado sobre a coesão da base de aliados do PSL e principalmente foi visto muito bate-cabeça entre membros do governo, entre Paulo Guedes, Bolsonaro, o general Mourão falando coisas diferentes de Bolsonaro, o Onyx Lorenzoni, e tudo isso, mesmo que não enfraqueça a população, a percepção da população com o Jair Bolsonaro, enfraquece muito o poder de negociação que Bolsonaro vai ter com o Congresso. Então é por isso que Joyce vem e passa a mensagem para o Congresso de que a base de Jair Bolsonaro, a base do governo é uma base sólida, é uma base coesa. Ela está querendo passar uma mensagem de que o governo tem coesão e de que por isso os deputados que estão receosos a seguirem o governo nas suas decisões, eles podem perder esse receio e podem seguir tranquilamente o governo. E é por isso que Joyce fala que fez essa declaração, né, para passar uma mensagem para o Congresso. E quais são as duas possibilidades que Jair Bolsonaro tem? A primeira delas é manter os militares na reforma da Previdência. Só que se o Jair Bolsonaro fizer isso, ele poderá desagradar uma base de aliados muito importante, que é os militares. Como eu falei, nós temos aqui nos ministérios militares ocupando cargos de destaque nos ministérios e, consequentemente, no governo. Nós temos o general Augusto Heleno, nós temos o general Milton Mourão, nós temos o general Carlos Alberto dos Santos Cruz ocupando cargos de destaque. E se os militares fizerem parte da reforma, eles poderão ficar desgostosos, poderá criar um dessabor entre Jair Bolsonaro e uma parcela importante do seu apoio. Entretanto, se os militares ficarem fora da reforma da Previdência, aí Jair Bolsonaro vai ter um problema imenso com a população, porque a população votou em Jair Bolsonaro e no seu próprio discurso de posse, Jair Bolsonaro disse que os privilégios que a mamata havia acabado. Então, se ele for corporativista e deixar os militares de fora, a população poderá se sentir traída pelo discurso de Jair Bolsonaro e falar, poxa, por que só eu que vou ter que pagar o pato, só eu que vou ter que sofrer com as novas regras da reforma da Previdência? Porque os militares vão ter os privilégios de ficarem fora da reforma, só porque o Bolsonaro ele é um militar. E aí você tem que ter em mente que a base de eleitores de Jair Bolsonaro ela é uma base frágil. As pessoas votaram em Jair Bolsonaro para evitar que o PT voltasse ao poder. Foi um voto antipetista cevado pelo próprio PT. Diga-se de passagem, o PT tem muita culpa por esse movimento aí antipetista. Então as pessoas votaram em Jair Bolsonaro esperando
que não houvesse essa volta, esse retrocesso ao PT, que as atitudes de Bolsonaro fossem diferentes das atitudes do PT. E essa foi uma bandeira muito levantada por Jair Bolsonaro durante toda a sua eleição. E é por isso que Bolsonaro vai ser cobrado para ter atitudes diferentes das atitudes do PT. Se Bolsonaro tiver uma atitude de excluir os militares da reforma da Previdência, vai ser uma atitude completamente corporativista, que as pessoas vão achar, poxa, você quer retirar a mamata, mas está mantendo a mamata para as pessoas da sua classe, para os militares, porque você está sendo corporativista. Isso vai afetar demais o capital político de Jair Bolsonaro. É importante que você veja como esse assunto é muito espinhoso. Se Bolsonaro retirar os privilégios militares, os militares vai ter um dessabor com os militares, uma base importante de aliados. Se Bolsonaro mantiver os privilégios dos militares, em detrimento dos privilégios da população, a população vai ficar insatisfeita com Jair Bolsonaro. Bolsonaro vai ter que saber lidar muito bem com esse impasse para ter, vamos dizer assim, não sair tão ferido politicamente com esse assunto da reforma da Previdência. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixe seus comentários sobre qual caminho você acha que é mais viável Bolsonaro tomar, tirar os direitos dos militares ou manter os direitos, os privilégios dos militares. Deixe aqui as suas impressões e o que você espera, as consequências dessa decisão de Jair Bolsonaro. Tudo que eu falei está aqui na descrição do vídeo, assim como o meu Facebook, para que você possa entrar e mandar a sua pergunta para mim. E lembre-se, pessoal, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.